Dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje vamos estudar o capítulo 16 do livro de Gênesis. Antes vou fazer uma oração. Senhor, Deus e Pai querido, mais uma vez estou aqui com o estudo da sua palavra, que o Senhor me oriente, me capacite, me dê sabedoria na explanação da sua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos estudar o capítulo 16, onde a impaciência da esposa de Abrão, pela sua impaciência, ela toma uma atitude que não foi agradável a Deus, mas que pela demora do cumprimento da promessa de Deus, ela tomou essa atitude. E a gente vê no início do capítulo 16, dizendo assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Naquela época existia um problema das mulheres serem inférteis. E aqui Sara, ela tinha esse problema da infertilidade, né? Isso nós vemos aqui que Deus deu uma promessa a Abrão. E nós vemos aqui um tormento, né? Um desespero, um profundo desespero que atormentava Sara, a esposa de Abrão, porque nesse texto aqui da narrativa bíblica nos revela a complexidade das relações humanas e as consequências das ações tomadas em momentos de angústia, porque aqui ela estava vendo que o tempo estava passando, ela não estava engravidando. Deus tinha dado uma promessa a seu esposo, mas ela não engravidava. E o que é que ela faz? Então, ela vai tomar uma atitude. No capítulo 1 diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Aqui nós vemos que Sara, desde sua tenra idade, desde logo que casou com Abraão, ela enfrentava esse fardo que era o fardo da infertilidade. E a impossibilidade dela conceber um filho, mesmo sendo a escolhida para ser a mãe de uma nação numerosa, isso era uma ferida emocional que acompanhava ela a cada dia, porque ela via que o tempo estava passando, né? Então essa aflição não apenas a entristecia profundamente ela, mas também gerava dúvidas em relação à promessa divina feita a Abraão, seu marido. Então a promessa de Deus de uma descendência incontável parecia inalcançável, uma vez que o tempo avançava e Sara continuava sem filhos. Então, frente a essa condição, o que é que Sara faz? Ela concebe uma ideia radical. Ela sugere a Abraão que tome Agar, sua serva, sua escrava egípcia, como concubina, com a esperança de que um filho pudesse ser gerado por meio dela. E esse ato demonstra a profundidade do desespero e da pressão que ela sentia por cumprir o propósito divino. Mesmo que naquela época isso podia acontecer, inclusive existia essa conduta de uma mulher não poder ter filhos e chamar uma serva para se deitar com o marido e conceber um filho para ela. Isso estava num código chamado Código de Hammurabi. Isso já estava lá. Que isso era uma prática comum entre as pessoas daquela época. Então, Sara, ela se utiliza dessa prática
E ela faz essa proposta para Abrão. Abrão foi quem recebeu a promessa de Deus. Se Abrão era para ter confiado em Deus na promessa, mas Abrão consente com Sara, assim como foi Adão e Eva, né? Adão consentiu na proposta que Eva lhe fez e ele consentiu. Assim também foi aqui com Abrão e Sara. Sara faz uma proposta para Abrão e Abrão consente, porque diante da pressão da sua esposa e da promessa de uma grande nação, ele concorda com a sugestão de Sara, né? Então, essa escolha precipitada e impulsiva terá ramificações que vão muito além do que poderiam ter imaginado naquele momento, porque o desespero de Sara leva a refletir sobre a natureza humana e como em momentos de aflição nós podemos ser levados a tomar decisões que podem ser desastrosas, né? A pressão para alcançar nossos objetivos e cumprir promessas pode obscurecer nossa visão e nos fazer agir de maneira impulsiva, em vez de confiar plenamente em Deus e em seus planos. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós não esperamos, às vezes nós temos promessas de Deus, mas muitas vezes nós não esperamos pelas promessas de Deus e numa atitude impulsiva nós cometemos atitudes de nós mesmos. Então esse episódio que aconteceu entre Sara juntamente com Abrão e sua serva Agar, nos lembra da importância da paciência e da fé, porque nós podemos enfrentar desafios aparentemente insuperáveis em nossa vida, mas é fundamental lembrar que Deus tem seus próprios tempos, sua própria maneira de cumprir as suas promessas, né? E a história de Sara nos convida a confiar na soberania de Deus, mesmo quando a situação parece desesperadora, e a buscar a sua orientação em vez de confiar apenas nos nossos próprios esforços. Muitas vezes nós cometemos esse mesmo ato de Sara. E aqui no versículo 5, disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Por quê? Porque depois que essa escrava ela concebe, né? ela fica grávida, ela começa a desprezar agora a sua patroa, ou seja, a Sarai, né? Então aqui nós vemos essa atitude de Agar em relação a Sarai. Após a sugestão de Sara para que Abraão tivesse um filho com Agar, a serva agora passa a ser centralizada, ela passa a ser a figura principal aqui dessa narrativa do capítulo 16, porque agora seu papel passa mais de ser não apenas uma simples serva, mas agora ela carrega um filho de Abraão, uma posição que a coloca em um lugar de destaque na história. Porém, como era de se esperar, né, as tensões e conflitos começam a surgir entre Sara e Agar. Então nós vemos aqui no versículo 5, no versículo 4, que ele a possuiu, ou seja, Abrão a possuiu, a sua serva, ela concebe, ou seja, fica grávida, e vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti, respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. E Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Então aqui, o que é que acontece? Agora Abraão dá um conselho a Sara, que se ela estava sendo desprezada pela sua serva, que ela tomasse a posição dela, de senhora,
E aí Sarai, ela passa a desprezar agora a sua serva. E isso, diante dessas tensões crescentes e desse ambiente hostil em que se encontrava, Agar decide fugir. E ela foge da presença de Sara e parte em busca de liberdade. Porque nós vemos aqui no versículo 7, versículo 6, respondeu Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Agar agora foge da presença de Sarai. Aí no versículo 7 diz, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, ou seja, Agar foge para o deserto. E aqui o anjo do Senhor encontra aquela mulher, Agar, sentada junto a uma fonte no caminho de sul. Versículo 8 diz, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa nação não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és Deus que vê depois, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Ben-Laroi, está entre Cádiz e Berede. E no versículo 15 diz, Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu a luz a Ismael. Então aqui nós vemos que, diante daquelas tensões que Agar estava sofrendo por Sarai, ela foge da presença de Sara e parte em busca de liberdade, porque ela estava sofrendo ali junto naquele clã, naquela família, né? Então, esse ato de Agar nos revela sua determinação e coragem, porque apesar das incertezas que aguardavam no deserto, ela escolheu enfrentar o desconhecido em vez de permanecer em um ambiente tóxico, ou seja, ela estava enfrentando humilhação, ela estava carregando na barriga um filho do seu patrão, né? Então, a história de Agar nos ensina sobre a importância da dignidade e a busca pela liberdade, mesmo em circunstâncias adversas. Ela estava em circunstâncias adversas. Ela representa, Agar, a força daqueles que, diante das dificuldades, elas têm a coragem de seguir em frente, em busca de um futuro melhor. E assim ela fez, ela fugiu para o deserto, mas ela não estava sozinha na sua jornada. Deus, que é soberano sobre todas as situações, encontra Agar junto a uma fonte no deserto, e nessa parte da Bíblia nós vemos aqui o cuidado, né, divino, porque o anjo do Senhor chega alguém mandado por Deus para falar com Agar. Um anjo fala com ela, dando orientação e conforto a ela, e ele promete a Agar que seu filho ainda está por nascer, seria uma grande nação. Então, a história de Agar e sua experiência no deserto nos ensina sobre a presença constante de Deus em nossas vidas, mesmo nos momentos difíceis. Ela nos lembra que, ao enfrentarmos desafios, podemos encontrar força e consolo na busca por uma relação mais profunda com Deus, né? Então, nós vemos aqui que esse encontro de Agar com o anjo, esse anjo que aparece a Agar representa a presença de Deus e sua intervenção direta na vida dela. Então é importante observar que não é a única vez na Bíblia que o nome de um filho é escolhido com base em um encontro com Deus, uma revelação divina. Porque o encontro de Agar com o anjo ensina sobre a importância da obediência e da submissão à vontade de Deus. Ela recebe instruções específicas do anjo, incluindo o retorno à casa de Abraão e a disposição para a situação que a aguardava. Porque
aquele filho era de Abraão, né? Então, o anjo dá orientações a Agar para que ela retorne para o seio daquela família, para que ela possa conceber, para que ela possa ter aquele filho, e Deus promete a ela que aquele filho dela com Abraão, iria ser um grande homem, iria ter uma grande descendência também. Então, o nascimento de Ismael marca o cumprimento da promessa feita pelo anjo do Senhor a Agar durante seu encontro no deserto. Então, a chegada de Ismael, né, à família de Abraão, deve ter trazido uma complexa mistura de emoções. Sara, que havia sugerido que Abraão tivesse um filho com Agar, agora tinha que lidar com a realidade que uma concubina haveria de conceber um filho do marido dela. Isso gerava tensões, né, naquela família. Mas Abraão e Sara tinham esperado muitos anos pela promessa de Deus de uma descendência numerosa. O tempo havia passado e eles agora tinham um filho, mas não por meio da promessa, mas feito por uma atitude dela, né? Porque Ismael era um lembrete das consequências das ações tomadas em momentos de desespero e da necessidade de confiar na soberania de Deus em relação às promessas divinas. Isso talvez Sara tivesse se arrependido de ter tomado essa decisão. Mas Ismael nasce e Deus dá uma descendência para Ismael. Então, é isso que nós vemos aqui no capítulo 16 do livro de Gênesis, né? Então, a história que nós vemos aqui no capítulo 16, nós aprendemos com esse capítulo que nós devemos orar e ter paciência e confiar em Deus. Sara, diante de sua incapacidade de conceber um filho, enfrentou uma luta emocional e uma profunda angústia. E seu desejo de cumprir a promessa divina a Abraão a levou a tomar decisões precipitadas. Então, nós podemos orar por paciência. Então, quando nós estivermos diante de uma promessa de Deus para a nossa vida e nós não estamos vendo ela ser cumprida, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos orar pedindo a paciência em nossa vida, em nossa própria vida, especialmente quando enfrentamos dificuldade ou esperamos que Deus cumpra suas promessas. É isso que nós temos que fazer, orar a Deus pedindo a Ele paciência para que nós possamos ter paciência para esperar o cumprimento da promessa de Deus. Outra coisa também que nós temos que nós vemos na história de Agar, né? Porque Agar ela é humilhada por Sarai, foge daquela família, vai para o deserto. Então nós vemos que nós também devemos orar pela justiça e dignidade, porque a história de Agar nos lembra da importância de lutar pela justiça e dignidade, porque ela estava sendo marginalizada, ela estava sendo oprimida, ela estava sendo humilhada naquela casa. E Agar, como serva, enfrentou uma situação de opressão, mas ela teve a coragem de buscar a sua liberdade. Ela não ficou passiva, recebendo e sofrendo aquela humilhação. Ela fugiu daquela presença tóxica que ela estava, né? A presença de Sarai. Sarai possivelmente estava humilhando-a, né? E ela não aguentou aquela pressão. Então nós temos que orar por um mundo onde a dignidade de todos os seres humanos seja respeitada. Então, quando nós estivermos passando por momentos de aflição, por humilhação de outras pessoas, sofrendo humilhação, o que é que nós devemos fazer? É orar a Deus, que Deus nos mostre um mundo onde nós possamos viver com dignidade entre os seres humanos, um lugar onde nós possamos ser respeitados, onde a justiça prevaleça e onde todos tenham a oportunidade de buscar um futuro melhor. Isso foi o que aconteceu com Agar. Outra coisa que nós podemos perceber nesse capítulo 16 e aprender é que nós devemos orar pela orientação divina em momentos de desespero. Naquele momento que Agar estava lá no deserto, ela não sabia o que ia fazer. E ali o encontro de Agar com um anjo
no deserto, nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis e solitários da nossa vida, Deus está presente e ouve nossa súplica, Deus está conosco. Nós podemos orar para que quando enfrentarmos desafios ou momentos de desespero, nós possamos encontrar consolo na busca por uma conexão mais profunda com Deus. Que possamos confiar que Deus nos guiará e nos confortará na nossa jornada, no nosso caminho, na nossa vida. Então, é isso que nós vemos aqui no capítulo 16, com a atitude precipitada de Sarai, com a atitude também corajosa de Agar, fugindo para o deserto. Então, nós vemos aqui várias lições que nós podemos tirar do capítulo 16 do livro de Gênesis. Amém?